Segundou, bebê! E o Bola na Rede está no ar e tem muito assunto. Hoje o programa tá quente, muito quente, tem assuntos. A gente vai falar do Atlético. O Atlético, e no final, que bobeada contra o Mirassol, que vacilo. E para piorar, lesão. Que drama, lesão. Mais lesão no Atlético, lesão confirmada, jogador que voltou a sentir lesão. Então, muito problema. O Atlético tem que chamar lá o padre Samuel Fidelis. Isso aí dá uma bênção para parar de ter esse problema de contusão. Agora, do outro lado, tá tudo tranquilo, as coisas se ajeitando. O Cruzeiro obteve uma vitória com uma boa atuação, para mim, do time e destaque do goleiro Cássio. E além disso, a questão do Dudu. Dudu vai embora, polêmica, Pedrinho que fez gesto. Tem tanta coisa pra gente falar. Olha, sensacional. E tem ainda arbitragem que foi polêmica. E o Coelhão? O Coelho foi mal. Já o Atlético, a primeira vitória na competição. E a gente está com uma bancada aqui de peso. Tem um aqui que está com 102 quilos. Daqui a pouco você vai saber quem que é. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 31 99680 2910. E olha, vou te dar uma dica. Aqui vai todo mundo acionar o Zap agora. Olha só, na sexta-feira a gente vai ter um sorteio de um desses dois brindes aqui que o Bola na Rede oferece para você. Aqui, olha só, lâmpadas, farol de LED para você deixar seu carro com aquela luz que enxerga tudo, ilumina tudo. E aqui também a gente tem, olha só, tá aqui, vamos pegar as duas. E esse outro aqui é um sensor de ré. Um sensor de ré para você não bater mais seu carro. Olha que show! Na hora que você for dar uma ré, vai apitar, pi, 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 pi. Aí você para, você não vai mais. Então, um desses você pode escolher. Mas como que você concorre a esses brindes ofertados pelo meu amigo Fernandinho, lá da Carmania? A loja que é um show de acessórios, oferece tudo para deixar seu carro lindo, lindo, lindo. E também tem lanternagem, compra e venda de carro e muito mais ali pertinho da Praça da Liberdade, na Bias Fortes 438. Procure lá o Fernandinho na descida para os mais antigos, onde era a Brinquedolândia, em frente ao radar, quase chegando na Álvares Cabral. E galera, quero dizer o seguinte, para mim a fala do Cássio foi muito importante. Ele cobra a questão que envolve a cobrança das pessoas, que está havendo um certo exagero. Para mim, o Cássio teve jogo que ele foi tão mal que ele nem merecia ser titular no próximo. Mas ele, por enquanto, conseguiu dar uma volta por cima. E a fala dele é uma fala, para mim, muito sensata, porque está havendo um certo exagero. E diante de tanta pressão, principalmente no momento pelo lado do Cruzeiro, tem que ser dado por parte do torcedor abaixar a temperatura e deixar o Léo Jardim trabalhar, deixar o Cássio trabalhar um pouco para que haja tranquilidade para a sequência. Isso é importante. Não quer dizer que nós vamos parar de criticar de forma alguma. Ninguém vai passar pano, não. Mas que haja também um momento para o jogador poder oferecer o melhor. Isso serve para qualquer jogador de qualquer time no mundo. Dito isso, eu vou começar com ele, o homem que é fazendeiro, futuro prefeito da cidade de Rochedo, Rafael Mendonça, que, olha só, é o símbolo do equilíbrio do homem que venceu na vida. Rafael, seja bem-vindo. Um abraço, Júnior. Um abraço a todos, né, acompanhando aí a TV Horizonte. Muitos assuntos hoje para a gente tratar, né? Falha aí de arbitragem, o Cruzeiro conseguiu finalmente essa vitória. Você viu que o meu placar, eu erro todas, né? Então podem me seguir aí para mais placares. Sexta-feira eu falei que o Cruzeiro não vencia o Vasco e que o Atlético vencia o Mirassol. Tô bem aí. Olha, de todos os 20 integrantes aqui da nossa bancada, você é o mais pessimista de todos. E eu vou para ele que joga ali no setor esquerdo, Matheus Oliveira. Ele narra, reporteia, ele faz de tudo. Matheus Oliveira, seja bem-vindo. Olha só,
os dentes bonitos, Tá vendo? dentes clareados. É É isso só aí. você e o Cauã Raymond que tem esse sorriso. Poxa, que é isso? A minha dentista, Ana Clara, vai ficar satisfeita com a seu Ana Clara, elogio. lembra de mim, viu? Me leva aí. Ô, Júnior, o fim de semana foi bom para o Cruzeiro por causa da vitória, né? Mas faltou futebol, para falar a verdade. A gente vai debater isso ao longo do programa e faltou futebol e muito também ao Atlético. Eu achei que o seguinte, que pessimista era só o Rafael, e aí o Matheus está entrando na onda, ou seja, o Rafael está contaminando esse ambiente aqui, mas tem um que não foi contaminado, tem um que é o mais autêntico dessa Será? bancada aqui, tem um que assim, ele tem um irmão, que é um irmão mais novo e orienta muito o Valdir Vijão, tá aqui Fabrício Simas, olha só, a barba bem cuidada, Meu topete dente também pra é branco, cima. mano. Aí, não, mas aqui não é igual ao do Matheus, nem se não, é compara. verdade. Aqui é realmente não, do outro Matheus, a nível. doutora Ana é um negócio de doido lá, ué. E aí, seja bem-vindo, é o seguinte, Cássio tá certo, tem que dar toda a moral ao Cássio, crítica nunca mais. Não, o ponto de vista é o seguinte, ele está certo na resposta do que ele falou lá, o pós-jogo, né? Mas a gente também ele tem que fazer como se fosse interpretar o que ele passou desde do Cruzeiro. Pegando um exemplo, o Rafael Cabral, ele teve uns certos vacilos, né, frangos assim, a longo prazo. O Cássio, a gente criou uma expectativa muito grande nele. E ele teve esses erros a curto prazo. A gente também tem que entender a cabeça de nós torcedores também. Mas eu não posso tirar a razão dele também, né, Brasil? Tá certo. E olha só, eu tô dizendo, essa bancada, um influencia o outro. Agora tem até caderninho. Caderninho da escola. Olha aqui, Pedrinho, Pedro Júnior. Não vou falar tudo que eu não vou estragar, mas eu gostei das anotações. Não, mas isso é de Aqui. ontem. Esse não, mas eu gostei, ué. Eu não sei se foi. Cabe hoje, Pedrinho e Dudu. Cabe hoje, ué. Claro que cabe. Mas nós não vamos tá falar completo disso. não, esqueci a Tá aqui, caneta. ó, o Depois me dá a Veguete. caneta aí. Ó, tem até o campinho desenhado aqui. Olha que legal. Pô, colocando minha cola? Olha só, agora o mais interessante, quero mandar Vai aqui descobrir coisa amor aí, hein? para Maria Luísa, o bem da minha vida. Quem é Maria Rapaz, Luísa? é Fala Aí aqui. você não pode falar palavrão, não. Tá aqui, tá em branco, não vou te comprometer não. Vamos lá, vamos falar da rodada da Série A desse fim de semana. A gente teve muitos jogos movimentados, inclusive o Flamengo. Olha, conversei muito com meu amigo, o Jurandir Gama Filho, ele falou que show, não pude ver o jogo do Flamengo. Que exibição convincente do Flamengo. Vamos ver aqui os resultados. O Inter atropelando também o Juventude, o Atlético e Mirassol, a gente vai falar. Ceará e São Paulo 1-1. O Sport e Fortaleza 0-0. O Botafogo ganhando o Fluminense e Renato Gaúcho, hein? O Flamengo, atropelo foi isso aqui. Flamengo 4-0 para cima do Corinthians. E olha que interessante, futebol é uma coisa diferente. O Bahia tomou de 3 do Cruzeiro. Foi lá e ganhou do Palmeiras, hein? Cruzeiro ganhando do Vasco. Vitória e Grêmio 1-1. Santos e Bragantino. O Bragantino se deu melhor, vencendo por 2-1. Qual o resultado? O Rafael já está assim, ansioso. Qual o resultado que foi aquele que mais mexeu com você? Não digo que mexeu comigo, mas A gente tá faltando emoção nesse homem aqui. Uma análise interessante. Saculeja aí o... Lá ele, sacudindo. Mas uma análise interessante desse jogo, Botafogo e Fluminense, porque o Fluminense jogou a Sul-Americana de escanteio, nem o Renato Gaúcho foi para o jogo, venceu na Sul-Americana. Ficou treinando para esse jogo com o Clássico Carioca e com o Botafogo, treinou e não jogou absolutamente nada, tomou um passeio do Fluminense. Tomou um passeio do Botafogo, Fluminense. Agora, Matheus Oliveira, você que é um cara muito polêmico, você tem declarações muito contundentes, Nem tanto. declarações que eu vou te falar que eu fico até preocupado, tem hora, se não tem que te censurar. Que isso? Eu quero você para falar da polêmica. Roda aqui na tela a polêmica do jogo entre Sport e Fortaleza. Essa arbitragem, mais uma vez, o jogo ficou 0-0, mas aos 29 do segundo tempo teve uma polêmica após o Fortaleza fazer um gol. Foi gol, tá na cara. O lance tá aí na tela, coloca aí, galera. Aí eu te pergunto, o árbitro Marcelo Delgado, ele pegou e não marcou o gol. Foi chamado pelo VAR. E após 8 minutos de análise, 8 minutos de análise, ele manteve a decisão. Então eu quero que você, o mais polêmico dos últimos anos da TV Horizonte, fale. E aí, a arbitragem acertou? 8 minutos? Antes de mais nada, Júnior, é preciso a gente fazer a seguinte colocação. No futebol profissional de Série A de Campeonato Brasileiro, você tem que ter uma câmera muito melhor do que a que tinha, né? Disponível para o VAR. Essa câmera é péssima, não esclarece absolutamente nada. E não esclarece mesmo.
Para mim, não fica claro que a bola entrou. Mas e a tecnologia do chip, que já tem 15 Pois anos é, até hoje não é. tem no E futebol? cara, o que Exatamente. aconteceu com o chip? Nada aconteceu com o chip. É caro. A gente tem que lembrar disso, não é uma coisa barata. A CBF está passando dificuldades financeiras. tá não tem uma dinheiro. tristeza. Tá numa míngua. Inclusive, Realmente. a gente vai lançar uma vaquinha aqui em favor da CBF para ela ter dinheiro. Mas e aí, Matheus, continua. Sabe o que acontece, Júnior? Às vezes eu acho que o problema sou eu, porque eu não consigo ver certas coisas que as pessoas veem. Eu não consigo afirmar categoricamente que foi gol. E nem que não foi. Ô, Cris, corta o microfone do Matheus. Não foi, corta não o sei, microfone. pô. Foi gol. Vou cortar aqui, semana passada Foi cortaram gol. o meu. Corta tá aí, vendo? ó. Vítima Corta de o censura. microfone. Não, mas ali... Falar que não foi gol, ô, Matheus, a bola Eu quero que alguém 2 tire, metros eu do quero que gol. alguém tire o print da imagem e faça um círculo na bola e trace a linha do gol para me mostrar que foi gol. Aqui. Faça esse Ó, desafio. Brasil, ele Você tem tá- todas as anotações aqui. Olha aqui, filma aqui, que não foi gol aqui, ó. Ô, Fabrício. Tá tudo anotado aqui, ó. Ô, Fabrício, eu tô falando que ele tudo quer anotado. tumultuar, ele Tá quer vendo? trazer o caos aqui pro programa, ali, mas lance você não em falou, rapaz, eu movimento, quero foi ouvir o gol. Fabrício, que o Fabrício ele sai de cima do muro. Aqui, vai lá e dá um cocão nele aí. Fala. Vamos ver. Foi gol, viu? Cadê a imagem de que foi gol, gente? Eu quero Alguém imagem. Entrou 99%. Então pô. não entrou. Entrou. Quando Não, é 99% não entra. Aqui, ô Arthur, passa esse lance de novo aí, por favor. E é importante Arruma esse lembrar- lance, vamos ver de novo. Na hora que tiver no ponto, você fala aí. É importante lembrar, Júnior, que não basta só o contato da bola com o gramado Ah lá, passar ah da lá. linha. Olha o lance Tem em que ser- movimento. Olha o lance. Tem que ser Não, toda o movimento já a dá pra ver que é gol. circunferência. Ô, Geraldo, Toda a tem que passar Olha lá, circunferência. Olha da lá, bola. movimento, Você vai ver movimento, agora. em movimento. Olha lá, olha lá. Ela bate, ela Toda a bate lá dentro. circunferência eu Deixa não eu te consigo falar. ver que passou. Ela não pega ali na linha, mas ela tá em cima, ela passou. Ó. Toda? Ou só um Toda, pedaço ué. dela? É o ângulo que não ajuda, mas aqui. Se o ela ângulo- não pega não. na linha, ela tá acima da linha. a parte Se que o você ângulo tá não vendo. ajuda, a gente tem dúvida. E se tem dúvida, não pode ser marcado o gol. E aí, Fabrício, agora eu quero saber o que você vai falar. Porque Gol. eu e Matheus falamos que não foi gol. E aí? Vou deixar pro cara mais sensato da bancada. Rodolfo. Muito mais bonito que o Paulo Roberto. Ô, Que isso? e aí, meu? Rodolfo Toschi Marques era o VAR desse jogo. A CBF divulgou hoje o áudio da conversa dele e ele chama e ele fala: não, pra mim foi gol, mas eu não tenho certeza. Então, pela certeza. Exatamente. Mas pra É o mim que foi está gol, eu acontecendo. não tenho certeza. Ô, Júnior, eu estava conversando Ué. com alguns amigos e todos foram unânimes. Foi gol, foi gol. Falei, você aposta o seu salário? Ninguém teve coragem. Mas Porque deixa eu aquele falar. 99% de certeza. 99% de certeza não é certeza. Mas como é que você fala que foi gol, mas eu não tenho certeza? Então, você não tem certeza, você não pode afirmar que foi gol. Exatamente. Mas a partir do momento que o árbitro fala foi gol, não precisa falar mais nada. Ele falou foi gol. Não, teve uma Ele não quis só votação. colocar o dele na reta. Teve uma votação, tipo, para 2 era gol, para 1, não, para mim é gol, mas eu não tenho certeza. Se não há certeza, ela falou, se ninguém tem certeza, então eu não vou dar o gol. Foi Agora, essa a gente, decisão. 8 mas, enfim, minutos pra isso? Um absurdo. Eu vou te falar, viu? E aqui tá dividido. Eu e o Matheus, pra gente não foi gol, e pros dois foi brincadeira. Gente, pra mim isso foi um absurdo, foi gol sim. E se o cara fala foi gol, foi gol. Aposta o seu salário? Deixa eu te falar. Vambora, vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E eu aposto o meu salário, tá aqui o Arthur falando. Você não tem coragem? Eu tenho, tá apostado o meu salário no telefone para você mandar se foi gol ou não foi. É o zap, olha só. 31 97166 9238. É esse mesmo? Confere aí o zap, porque esse não é o nosso zap de todo dia, não. Ó, eu vou pro intervalo, depois eu trago o número do zap certinho. No intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta, cheio de malemolência, com o seu Bola na Rede, que você participa com a gente. Agora sim, é que esse zap tem que estar no seu bolso, no seu celular, na sua memória. Faz um treinamento para você decorar, 99680-2910, e você vai mandar a sua mensagem e vai dizer se você quer ganhar aqui um sensor de ré, um farol de LED e dar a sua opinião. Foi gol? Não foi gol? Sobre o jogo do Cruzeiro, o jogo do Atlético, e a gente vai pegar e vai ler. Tem, inclusive, mensagem pra gente? Tem sim. Charles, pessoal, boa tarde. Gostei dos comentários da polêmica. Pra mim foi gol. Ô, Charles, gente inteligente. É uma qualidade diferente ali do Matheus, que só quer tumultuar. Eu quero ir no oftalmologista de vocês. Vocês estão enxergando muito bem. Eu vou te contar. Isso aqui, nem a caneta tá funcionando, que dirá o óculos.
Boa tarde a todos. A diretoria do Atlético não entende nada de futebol. Montaram um time fraco para disputar 3 competições, parece brincadeira. Tá aqui o Paulo, tem mais aí? Então vamos direto para o Galo. Agora a gente vai falar do jogo do Atlético, que empatou em 2-2 com o Mirassol. O Atlético saiu perdendo, virou, fez o mais difícil no fim do jogo, tomou um gol que deixou o Atlético numa situação ruim. Olha aí, tá passando aí o gol do Mirassol. 3 jogadores correndo atrás do atacante e ninguém consegue chegar. Então né? fala à vontade, porque é o seguinte, para mim, Mirassol jogou muito bem, melhor no primeiro tempo, Atlético melhor no segundo tempo, mas a bobeada custou caro e o Cuca fala sobre ela. Mas e aí, sua análise, Rafael? O Atlético pecou no setor defensivo, né? Principalmente por questão dos desfalques, né? E aí falta o elenco que o Cuca cobra, né? Não tem reposição à altura. Você vê que o Atlético teve esse lance aí também da checagem do VAR, né? Um pênalti ali em cima do jogador do Atlético, mas aí ele resolveu rever o início da jogada. Ele estava deixando o jogo seguir, um lance que muita gente não dá aquele tipo de falta, mas aí como teve o lance do pênalti, falou, opa, então deixa eu voltar e dar uma faltinha ali atrás ali, e foi o que aconteceu nesse lance. Mas o Atlético lutou, brigou, se desgastou bastante, né? Mas teve esse gol aí, né? O Hulk que faz um passe ali sensacional para o chute do Rony, o Rony marcando conseguiu o empate, o Atlético foi para cima com as alterações do Cuca que deram certo, o Atlético conseguiu a virada aí nessa cobrança de pênalti com o Hulk, e aí no finalzinho a defesa mais uma vez entregou, né? E eu vou perguntar de novo para ele o mais polêmico, você vai falar também com relação à questão do pênalti que era para o Atlético, mas que a falta foi certíssima marcada lá no meio de campo. Foi mesmo. Aí, eu não tô falando. Ô, gente, deixa eu te falar, o árbitro deixou. A falta de coerência do árbitro, para mim, é um absurdo. Ele deixou o jogo correr, o pau cantar. Isso é verdade também. Isso é verdade. Aí, do nada, e tem que ser feita essa revisão, sim. A gente sabe que tem que ser feita, porque é ali na origem. Mas a falta de critério, porque ele não estava marcando isso. Aí, de repente, do nada, para justificar a anulação e não dar o pênalti, aí você vai a favor do árbitro. A gente tem que pensar o seguinte, não existe meia falta, ou é falta ou não é falta. Se o árbitro deixa o jogo correr demais, um lance que foi falta, mas foi uma falta pequenininha. Falta pequenininha é falta. Falta é falta, tem que marcar. Quer dizer, se o critério dele estava deixar o jogo mais solto e tal, ele errou ao não marcar faltas que deveriam ter sido marcadas. E essa então, é uma o árbitro errou, é isso que eu quero saber. O árbitro errou. Não na marcação, não na marcação dessa falta, em deixar de marcar então anteriores. Ele errou o jogo inteiro. A maior parte do tempo. Ele errou o jogo inteiro, só acertou isso. Eu acho que sim. Agora você gostei. Agora você Demorou meia hora, mas foi, não. né? Agora eu vou perguntar o cara que é o mais isento aqui para falar sobre esse lance. E aí, Fabrício, essa questão, porque houve um pênalti pro Atlético. Sim. Eles demoraram, voltaram e tal, e aí marcaram essa questão dessa falta. A arbitragem está errando demais, não tá? Eu acho que assim, e de modo geral, acho até o seguinte, o Hulk tem pecado de novo, entrando numa pilha de peitar, criar problema com a arbitragem, eu acho que ele se perde muito nisso. Mas olha, todos nós, tenho certeza, estando dentro do campo, vendo às vezes tantos erros, acho que tem hora também o sangue sobe. Não, o sangue taia mesmo. Eu tenho vários amigos atleticanos, até eles também já estão um pouco de saco cheio dessa reclamação tanto do Hulk. Isso pode também até prejudicar até dentro do campo ali do time do Atlético. Mas assim, quanto mais a arbitragem errar para o Atlético, eu acho que para mim é melhor. Sair do muro. Não, tá certo. Agora, eu gostei foi do Matheus, que agora ele assumiu. A arbitragem acertou 0,3% e errou 97 bordoadas. Aqui, mas eu posso defender um pouquinho esse lado Atlético? Quando o Cruzeiro ganhou do Mirassol, todo mundo criticou. Ganhou do pequeno Mirassol, candidato a rebaixamento, isso, aquilo. Já sei até o que você vai falar. A imprensa inteira falou isso. Inteira, o Mirassol. O Mirassol jogou muito bem contra o Cruzeiro. Se você pegar os números, ficou uma coisa muito equilibrada, até o Mirassol um pouco mais que o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro ganhou. E jogou bem foi contra efetivo. o Atlético. Jogou bem. Depois, empatou com o Bahia, empatou com o São Paulo, ganhou de 4 do Grêmio. Não perdeu, não. Ganhou de 2-1 do Juventude e buscou esse empate com o Atlético. Então, também, o Atlético tem um desfalque todo, mas também não pode tirar o mérito do Mirassol também. E só perdeu pro Cruzeiro. Já só que você falou, Cruzeiro. você rolou a bola aqui, você foi numa elegância, você foi lá de Seu Lopes. A gente cai com relação aos problemas de desfalques do Atlético, que tem mais 3 desfalques para a sequência. São eles, Gabriel Menino, que a gente já tinha dito semana passada da lesão contra o Caracas,
lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O Alan Franco, que ficou, é triste ver a cena, o cara sentindo, ele voltou a sentir o joelho no jogo contra o Mirassol, e o zagueiro Lianco, que sentiu desconforto na coxa esquerda no treino de sexta e não jogou. Aí eu vou perguntar para ele. As bruxas eu não creio, mas que elas existem, existem. É tipo isso, Rafael Mendonça? Existem e é o momento do Atlético, né? Se o Cruzeiro teve um momento ruim no Campeonato Mineiro, é o momento do Atlético ter aí que chamar realmente o Padre Samuel para dar uma bênção lá, porque está precisando. Padre Samuel, vamos ajudar aí o Cuca, todo o elenco do Atlético aí, porque a situação está sem o Arana também, não é isso? Sim, sem o Arana. Sem Arana e sem Lianco, Ó, essa são defesa 9 do Atlético. desfalques, somando tudo, mesmo aqueles que não são os titulares, a gente sabe, até menino, é muita gente. Ô Júnior, a defesa do Atlético estava desfigurada diante do Mirassol, né? O Cuca teve que colocar o Júnior Alonso de lateral esquerdo, coisa que ele já está acostumado a fazer na seleção do Paraguai. Mas a atividade de ofício dele é ser zagueiro. E aí ele teve que colocar um zagueiro reserva, o Vitor Hugo, teve que colocar o outro, que é o Rômulo. Então, foi na defesa do Atlético só o Everson e o Natanael de jogadores titulares, né? O Cuca teve de lidar com essa dificuldade, por quê? Porque o elenco é curto e porque a diretoria do Atlético não se mexeu na última janela. E a base está faltando trazer jogador de qualidade aí para ter elenco para o principal, né? Mas vou te falar, a base aqui em Minas, você esquece que o pessoal não dá muita chance não. E para o Fabrício comentar, antes a gente vai ouvir o Cuca explicando, tentando falar para a gente dessa sequência que é Atlético e Cruzeiro, os dois, eles estão vivendo uma sequência que exige muito. Então, Cuca, abre seu coraçãozinho, fala aqui com bola na rede. Claro que é. Não é só a sequência, é a logística, né? Nós, na Sul-Americana, não tivemos a fortuna de pegar jogos perto. Pegamos tudo 12 horas, e é muito. Mas avião, mas você com as pernas dobradas depois de jogo, é 12 para lá, é 12 para cá, você não recupera. O Alonso, se ele não sai do jogo, eu não quero falar besteira, mas a chance da gente ganhar era muito maior, porque ele estava com o jogo na cabeça, posicionamento, a gente não ia tomar aquela bola ali, que foi bem no setor dele, né? Então ele saiu porque teve câimbras, não aguentou mais ficar, você vê como é as coisas, era para sair o Hulk, se eu tiro o Hulk um minuto antes, ele tem que ficar com câimbra, quem sabe até você não tomasse o gol. Mas enfim, é casualidade, a gente tem que seguir em frente. Valeu, Cuca. Fabrício, é o seguinte, o Cuca fala e uma das coisas eu concordo com ele. A gente não pode pegar e crucificar a juventude no momento de uma falha. E quando ele diz sobre o lance que originou esse gol de empate, o gol do Reinaldo, se tem alguém mais experiente ali, talvez isso não teria acontecido. E de repente a gente tem que ter até um pouco de complacência com os meninos para não queimar, porque às vezes falta a maturidade, a experiência mesmo, numa hora de um bote, numa hora de cortar uma jogada. Tem que ter calma com a moçada. Parece que Atlético e Cruzeiro, eles têm prazer de queimar os jogadores, né? Talvez coloque assim, na hora que o fogo está ardendo, na hora do socorro você coloca o menino. E às vezes eles não vivenciam aquele lado, o ambiente profissional, porque é na hora que tiver oportunidade para eles colocarem ele. Mas eu também entendo o Cuca, apesar dele, dá até dó dele falar, chorando, né? Mas é difícil você ter vários desfalques assim e manter esse equilíbrio durante o jogo, cara. Essa questão que o Matheus falou, eu lembro muito de amigos meus, também atleticanos, lembrando aquela parte do Milito também. Que quando naquela época o Scarpa estava jogando ali meio ali na ponta direita, no início do ano passado, fez 5, 6 gols nos primeiros partidas ali, o Arana machucou e ele tirou o melhor jogador do Atlético na posição que ele sente à vontade para colocar na lateral esquerda e depois para colocar, eu não lembro o nome do menino, lá e desfigurou tudo. Então é complicado ter esses desfalques e ainda cobrar do técnico desse jeito. Não, inclusive, Rafael, eu acho o seguinte, o Romain a gente não pode pegar e crucificá-lo mesmo não. Até porque é o seguinte, o Atlético, eu vi o Atlético melhor no segundo tempo. Para mim, o Atlético teve boas oportunidades, encontrou um Mirassol muito organizado. Gostei do Mirassol, sobretudo na primeira etapa, mas assim, não é uma falha só por conta disso, é uma sucessão de erros que não pode deixar acontecer. Você tem que ter um foco quando você está virando
até fechar a casinha um pouco mais. E o Bernard também falha ali no segundo Nossa, pau, o ele Bernard não ajuda. acompanhou na marcação, né? Então uma bola passa por todo mundo na frente do goleiro ali, no segundo pau não chegou ninguém para tirar aquela bola. Mas o Fabrício falou que é o seguinte, ainda bem que o programa tem só 1 hora, Júnior, que ficar com a perna dobrada aqui, assim, ele ia ficar igual o Cuca reclamando. Eu não tô reclamando ainda não. Agora, Matheus, a pergunta que eu te faço é o seguinte. O Atlético tem esses problemas, são desfalques que vão fazer falta e dá para acreditar que o Atlético tem como conseguir recuperar ante a uma sequência de jogos que exige tanto? Dá para acreditar sim, porque apesar de o elenco não ser grande, há jogadores muito bons, principalmente no time titular do Atlético. Você tem o Hulk, que faz a diferença, você tem o Rony, que faz a diferença, você tem o Cuiz, que para mim tem sido o melhor jogador do Atlético nas últimas partidas, você tem o Lianco, que vai estar de volta daqui a pouco, né, que é um dos melhores zagueiros do Brasil. Para mim, nos 2 primeiros meses, foi o melhor zagueiro do Brasil. Então tem muita gente de qualidade. Agora, tem a responsabilidade do Cuca de fazer essa turma jogar, porque quando todo mundo cai de desempenho ao mesmo tempo, o problema não é com os jogadores. Tá, e já que você é o cara que então tem uma posição firme e autenticidade, responde olhando no seu olho. Vamos lá. Vai responder? Com certeza. Compromisso feito? Feito. Lianco é o jogador mais bonito do Atlético? Tem uma briga boa com o Igor Rabelo, Não, né? a briga eu sei que tem. Aqui a maioria esses dias vamos foi a ver. favor do Lianco. Eu sou o Igor Rabelo, mas e você? Eu ouvi gente falando até do Daverson há Não, pouco não, tempo não, atrás. não. É o Calma Igor que e o papo Lianco. ruim, Resolve aí. gente. Olha lá. Daverson. Ah, O Daverson aqui, foi embora, che- né? che- Não, Você vai falando falar sério. que é Lucas Silva, Falando você também sério, vai eu falar tenho- que é- eu- Não, aqui, vamos pro intervalo. eu não tenho Você problema, perdeu. não, eu não tenho problema. Quem que é? Lianco. 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 Aí, tá certo. Então a gente vai pro intervalo rapidinho. Ô, gente, daqui a pouco eu vou falar. Participa, manda zap, porque você vai concorrer a um sensor de ré e a farol de LED pro seu carro enxergar tudo. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Ó, semana que vem, dia 5, é um dia imperdível, tá? É a dica que eu vou te dar. Vem pra cá dia 5, você tem que acompanhar a gente a semana inteira, mas guarde dia 5. E hoje, olha só, a Carmania do meu amigo Fernandinho, que fica ali na Bias Fortes 438, um show de loja de acessório, ele também tem lanternagem, compra e venda de carro. É sensacional, tem tudo que o seu carro precisar. Isso, filme, alarme, sensor de ré, farol de LED, tudo que você precisar. Ela está ofertando aqui um sensor de ré ou um farol de LED. Você vai concorrer mandando a mensagem para o nosso WhatsApp 996882910 e na sexta-feira a gente vai realizar o sorteio e você escolhe qual dos dois você quer ganhar. Mande a mensagem falando do seu time, falando das polêmicas, qual é o mais bonito dos três. Eu sei que é difícil, essa é uma pergunta difícil, mas você pode até mandar a participação e vamos registrar aqui as mensagens. Warley, boa tarde, galera. O Júnior, espero agora que o Cruzeiro ande pra frente, viu? Esse gol do Fortaleza até cego, viu? Isso aí, nós concordamos. Que Não, tenhamos senhor. uma semana Não, senhor. abençoada. Ele estava até cego, viu que foi gol, concordo com ele tá certinho. Nelcina Ramos, boa tarde. O Hulk tem que jogar e esquecer a arbitragem. Ele reclama muito e não resolve nada. Joga a bola, Hulk, para de reclamar. Tá certo, eu também acho isso, mesmo sendo capitão, ele tem que reclamar menos. E a Ritinha, Cruzeiro é bom, mas tem que melhorar a defesa. Ô Ritinha, brigadão pela mensagem. Então agora chegou a vez dele, chegou a vez do Cruzeiro que venceu o Vasco lá no Parque do Sabiá por 1-0. E o nome do jogo foi ele, o gigante cruzeirense Cássio, que fez 3-4 defesas, os lances estão aí. Olha só, eu vou perguntar para ele. O Rafael tá apontando, mas é lógico que é o Fabrício Simas. E aí, Fabrício, gostou do jogo, da vitória? Olha o Cássio lá, catando tudo. Essa defesa foi sensacional. E aí? Ô Brasil, eu gostei do jogo porque, pelo momento que o Cruzeiro vive, foi uma vitória importantíssima. Para a questão, eu gosto de falar essa palavra muito, para ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico, para dar uma sequência no Campeonato Brasileiro, ainda mais que está vindo agora, quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, também um jogo importante do primeiro jogo. Cara, mas eu gosto de olhar de uma outra forma, Brasil, porque
eu acho que para mim a conta não fecha. Qual motivo? O Cruzeiro ganha o jogo, mas o melhor em campo é seu goleiro. Mas ele tá lá para isso. Tá lá para isso, calma. Aí, Cruzeiro e Botafogo ano passado, o Cruzeiro faz 3-0 no Botafogo e o melhor em campo é o seu goleiro. Não estou criticando a atuação do Cruzeiro, mas o Jardim também tem que procurar esse equilíbrio para manter uma sequência boa. O Cruzeiro teve umas falhas ali, um pouco defensiva ali. Nos primeiros 20 minutos o Cruzeiro conseguiu propor um pouco mais o jogo, mas achou uma falha ali, uma brecha ali pelo lado esquerdo ali, com o Kaique ali, com o Ryan e o Paulo, lateral direito, Paulo Henrique, muito bom. Cara, que ali foi o Deus nos acuda ali. O Kaique deve estar sonhando com esse Ryan até hoje. Até agora. Então, assim, eu acho que tem que achar esse ponto de desequilíbrio dentro da partida. O Fábio Carille, ele conseguiu fazer a leitura do jogo, onde o Cruzeiro está falhando, e ele conseguiu equilibrar a partida. Aí que o Coutinho conseguiu aparecer um pouco mais ainda. O Rafael está contaminando todo mundo aqui com o pessimismo dele. Agora, até o Simas... mas eu não critiquei. Eu falei que a vitória foi muito importante. Claro. Mas... Eu quero ver o que você falou, que foi de positivo. O Cássio está lá para isso. Ele fez aqui. Tem dia que o atacante faz 2, 3 gols. O Cássio fez 3, 4 defesas. Agora, para mim tem um ponto. E eu concordo com o que você está falando, sim. Óbvio que tem algo errado que precisa ser consertado. Com certeza. A gente não vai passar pano, não. Mas é uma vitória, como você bem disse, que é importante. E a gente tem que valorizar que o Cruzeiro está começando a se organizar. Tem, para mim, 2 questões que eu considero, Rafael Mendonça. Uma, eu sempre esperei desse jogador um pouco mais, pelo que eu vi. O Christian fez uma partida boa, fortaleceu o lado direito, se apresentou ao ataque, ajudou na recomposição, voltou. É um cara que tem muito potencial, isso foi positivo. Do outro lado, Vidalba também foi outro que apareceu bem, a gente tem que lembrar. O Vidalba, a altura dele é isso aqui para um zagueiro e ainda assim ele conseguiu se antecipar e bem, apesar, e eu concordo com você, desses problemas que precisam ser sanados. Mas entra um ponto, Rafael Mendonça. Um jogador, para mim, ainda deve. Deve em termos de entrega, em termos de eficiência, em termos daquilo que ele pode fazer, principalmente quando você imagina um camisa 10. Para mim, eu não vou falar que ele foi a nota destoante, mas eu vi a equipe com uma personalidade muito mais ativa do que ele. Até porque eu não consegui ver algo que ele resolveu no jogo. Matheus Pereira. Matheus Pereira é um jogador que a torcida espera que ele seja o diferencial nessa equipe do Cruzeiro. E ele tem qualidade realmente para isso, mas não tem demonstrado. Não sei se por questão de desgaste, fadiga, como foi falado que ele não viajou para o jogo da Sul-Americana por questão muscular, por questão de desgaste físico. Não dá para entender esse desgaste físico do Matheus Pereira. Então ele tem que focar sim dentro de campo, dar duro no treinamento e mostrar que ele tem qualidade para manter nesse time, porque o Jardim já deu o recado. Esse time vai jogar quem tem intensidade, quem tem entrega. E é isso que ele está colocando. E tem garotos da base que têm entregado isso e tem o Christian, que mostrou aí, que também está mostrando isso. Tem um problema porque o Jardim não tem um reserva para o Matheus Pereira com características parecidas, né? Você teria um Eduardo, mas assim, mas o Eduardo eu acho que ele foi quando jogou no Botafogo e aqui ele está devendo. Antes de você falar, segura. O goleiro Cássio, que ele vinha sendo criticado e até com justiça, tá? Ele fez um excelente jogo, não há a menor dúvida disso. Catou grandes defesas, se emocionou. Em entrevista, ele criticou algumas pessoas que, segundo ele, vivem para criticar. E eu vou dizer até mais, ele fala uma frase que eu achei meio forte, eu tenho que perguntar para o nosso psicólogo, que inclusive, o Cássio ali chorando no final do jogo, isso foi muito emocionante. E eu vou perguntar para o nosso psicólogo, que trabalhou junto com o Fernando Diniz, clinicando lá no Rio de Janeiro, depois que veio para cá, Matheus Oliveira. Pois não. Você como psicólogo, homem que conhece bem a alma, a essência humana, com certeza. Eu vejo o seguinte, o Cássio, eu emocionei de ver aquilo, porque mostrou brilho, mostrou num certo aspecto caráter diferente ali da questão do Dudu, que a gente fala daqui a pouco, porque não deixou de trabalhar, está ali, e tem nas redes sociais gente ruim sim, gente que quer ver o mal do outro, e o Cássio, claro, ele foi criticado com justiça quando falhou. E tem que trabalhar mais. E foi muito legal porque ele tem ali do lado dele, cara, um assessor que para mim está entre os melhores do Brasil, que é o Robertinho. E com isso, quando a gente vê, fica uma expectativa de que só melhora quem reconhece o erro. Sem dúvida, o fato de o Cássio ter se emocionado em campo diz muito
sobre o que ele de fato sente, né, Júnior? Porque é muito comum a gente ver jogador de futebol, quando o time está em crise, o cara não está nem aí para o clube. Isso é absolutamente normal, é frequente, talvez seja o caso até da maioria. Mas quando a gente vê o que aconteceu ontem em campo, a gente vê que o Cássio, de fato, tem um comprometimento com o Cruzeiro, né? E ele não erra porque ele quer, né? Isso é importante a gente dizer, porque tem muita gente que vai na rede social criticar, como ele mesmo disse, o Cássio, e passa muito do ponto, assim como o Cássio também passou, quando ele falou que parte da imprensa tinha que tirar a camisa do Atlético, né? Para falar sobre o Cruzeiro. Foi um erro do Cássio também. Agora, eu não consigo cravar para você que o Cássio vai ser um grande goleiro até o fim da temporada. Concordo. Porque foram erros frequentes nos últimos meses, né? Desde a reta final do ano passado já. Então, assim como o goleiro, quando erra um jogo, a gente não pode falar que ele está numa má fase, quando ele vai bem em um jogo, não dá para falar que o problema está resolvido. Vou te falar, viu, que palavras com sapiência. Você deu um show, mas deu um show. Muito obrigado. Gostei Muito obrigado. muito, porque eu acho que é isso. A gente tem que elogiar a fala, mas também criticar, porque às vezes passa no ponto e tudo parece que a gente sabe que existe bons, mal profissionais em todos os lugares, mas você está certo, tem um limite. Agora, para vocês que gostam de polêmica, tem uma que a gente não pode deixar de falar, que é a polêmica envolvendo o Dudu. O Dudu que falou em entrevista, falou demais, cobrando titularidade sobre a questão da reserva, acho que não pegou bem. E aí, Fabrício, ele foi cortado, ele não ficou nem no banco. Pesou demais a mão do Léo Jardim, que é dito que inclusive ele tem carta branca para fazer o que quiser. E num vídeo, inclusive, postado nas redes sociais, que foi antes do jogo, de um torcedor, o Pedrinho apareceu fazendo sinais com a mão, aquele sinal assim, tipo, quando foi perguntado sobre o Dudu, tipo, tá indo embora, fica tranquilo, tá indo embora. O Pedrinho tem que segurar um pouquinho mais também, sabe? Pedrinho é muita emoção, tem uma identidade e uma identificação muito grande com o torcedor do Cruzeiro, mas tem que segurar um pouquinho. Agora, eu te pergunto, o Léo Jardim pesou muito a mão? O Brasil, qualquer empresa ela tem que ter hierarquia. Hierarquia ela tem que ser respeitada. Quando o Dudu falou que questionou, né, a titularidade dele, e na sequência que falou que foi cortado no jogo contra o Vasco, e na sequência de algumas reportagens falaram que o Cruzeiro ia reunir com ele para decidir o futuro. Então, antes, na nossa transmissão lá do canal Cruzeiro Jornada Esportiva, eu falei, dentro da parede de quatro... Dentro de casa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então tinha mais coisas aí fora do que uma simples entrevista questionando titularidade. E após o jogo, todo mundo viu aí qual era um dos motivos que a gente sabe que ele questionou a demissão do Jardim. Isso que a gente sabe. Ele pediu. E pediu, né? Perdão. E com certeza deve ter mais coisas aí. Se igual você falou, o Pedrinho já estava assim, ó, pode ser que alguma decisão já pode ter sido tomada. E o Fabrício já colocou essa questão, que talvez teria pedido, e aí soma isso, parece que até numa matéria do GE, me passou aqui o Arthur, falando que de repente o Dudu teria dito a alguém que não, estou aqui para cumprir o meu contrato e receber. No vestiário. Ou seja, é algo mais ou menos sem assim, não, eu quero vencer, é diferente. Eu quero vir aqui para resgatar meu nome com o Cruzeiro, fazer a história, é muito diferente. Claro que a gente não sabe o contexto, mas no meio desse caldeirão todo, e aí, Mendonça? Pois é, aí temos a diferença da postura do Cássio para do Dudu, né? O Cássio, a emoção dele em campo mostra que ele está comprometido, que ele quer entregar o melhor para o Cruzeiro. Já o Dudu não foi nada em relação à entrevista dele, mesmo porque o técnico mesmo, Leonardo Jardim, criticou o elenco, falou se eu treinar mais de 100 dias ali, cruzamento na área, vamos continuar errando. Isso até o Paulo Roberto Prestes comentou com a gente, o jogador não abraça o treinador assim. Então esses jogadores mais antigos que têm esse perfil, como é o caso do Dudu, já se sentiu incomodado com isso, foi sacado do time, teve aquela reunião dos jogadores com o Pedro Lourenço, começou ali, levaram questionamentos para o Pedro Lourenço, descontentamento com o treinador, então o Dudu não está focado nesse compromisso com o clube, com o Cruzeiro. Né? A informação que sai é que nos bastidores, né, no vestiário, ele falou, não quer que eu jogue, para mim está tudo bem, eu quero receber meu salário e cumprir o que está no contrato.
E aí não demonstrou compromisso, por isso o Pedro Lourenço deve realmente mandar embora do Cruzeiro. Você vai falar, Fabrício, eu vou até te dar mais um dado. O Arthur estava comentando aqui, a gente falando que não foi só isso. Tem muito mais coisa envolvida, tem outras situações e que, tipo assim, chegou num ponto que não dá mais com o Dudu. E eu só lembro o seguinte, para mim, dá para pôr aqui nas duas mãos ou talvez pelo menos em uma com facilidade. Os erros da diretoria do Alexandre Matos. Para mim é o seguinte, no dia que o Dudu já tinha feito aquela presepada, já tinha que ter falado, Dudu, um abraço, sem chance, Dudu, para uma grana alta, para o clube pagar, para um cara que fez uma presepada daquela, não podia nunca. Fala. Ó, salário do Dudu, 1.400.000, 36 meses de contrato. Já passou 6 meses, sobra 42 milhões. Rescindiu o contrato, vai ter que arcar com essa multa. Porque ele mesmo, dentro dos bastidores, ele falou, quer que eu vou embora? Só paga o que foi combinado e vai embora. 42 milhões. Alguém tem que ser o culpado. Departamento de futebol está acontecendo erros e erros e erros. Isso não é desde agora, desde a época lá do Seabra. Ainda, o grande problema do Cruzeiro é interno. E eu falei no início que é coisa que a gente nunca vai saber dentro da casa. Mas se depender do Pedro, todo mundo vai saber o que acontece. E só para finalizar, o detalhe do Cássio, a diferença entre Dudu e Cássio, Brasil. Quando o Jardim chegou, ele deu uma entrevista, eu não lembro, talvez você pode me recordar também, que o Jardim chegou para o Cássio e falou, você não está bem fisicamente, tecnicamente você está abaixo, vou te afastar por alguns dias, você vai recuperar o que você é e depois você vai voltar. Ele abaixou a cabeça e foi treinar separado, 10 dias. E esse choro é um dos motivos desses 10 dias que ele ficou afastado. Acredito nisso. E tem assim uma coisa que todo mundo sempre brinca, era uma revistinha, tipo um livro. Onde está o Oli? Onde está Alexandre Matos? Se você souber, torcedor, avisa aqui pra gente. Mande no WhatsApp. Mande no WhatsApp. 99680-2910. 99680-2910. Cadê o Alexandre Matos? Ele tem que aparecer, tem que falar sobre tudo isso. Mande sua mensagem para que a gente registre na volta. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esporte, fala de beleza, de culinária, que a gente fala de tudo, inclusive participações aqui na tela. Vamos lá. Eu aqui. Peraí, não. Olha aqui o que eu vou fazer. Peraí. Isso aqui eu tenho que registrar, ó. Peraí. Olha aqui. Eu vou fazer uma selfie. Deixa eu pegar. Tá ali, ó. Tá aqui, registrado. Olha só, primeiro, chegou. antes de tudo, ó, sua bênção, Padre Samuel, rezando aqui para o Galo reagir. Ano que vem, Libertadores, hoje é dia de novena de São Judas Tadeu. Eu gosto e vou rezar muito hoje para São Judas. Parabéns, Júnior e bancada. Padre Samuel Fidelis, nosso diretor da Rede Catedral de Comunicação. Padre Samuel, ó, o coraçãozinho aqui. E olha, uma coisa rapidinha, tem mais aqui, o José, boa tarde, amigos. Foi gol, sim. É só o Matheus que não viu, José? Márcia Ferreira, boa tarde. Segunda-feira é difícil depois do empate com o Mirassol, mas esperança de dias melhores permanece. E ainda tem que aguentar o Cruzeiro entre os 4 primeiros do Brasileirão. Quero concorrer aos prêmios. Boa sorte, viu, Márcia? Boa sorte. Tem mais? Luiz Cláudio Daniel, boa tarde, bancada. O Cruzeiro ganhou de um time em crise, portanto não pode acomodar. Luiz Cláudio Lagoa Santa. Luiz, show de bola. Obrigado, valeu demais. Ô galera, só uma coisa que o Matheus trouxe aqui, pode ser que a camisa da seleção brasileira, a segunda, em vez de ser azul, que pra mim é uma vergonha, o Brasil conquistou título assim, aí vai ser vermelha. Ô gente, que coisa mais absurda que eu já vi até hoje. E olha só, vamos lá, pra gente falar de América e Atlético que jogaram pela Série B. O América tomou uma pancada, foi lá na ressacada em Floripa e perdeu para o Avaí por 3-0. O clube mantém o tabu de 7 meses sem vencer fora de casa. Olha os lances aí. Ô, Matheus Mendes, ajuda aí, né? O goleiro do América entregou para mim, né? Deu uma vacilada, né? Para mim entregou os 3 gols. O América jogou muito mais que o Avaí, tinha chances de sair com resultado positivo lá, tá certo? Foi injusto? Injusto, resultado totalmente injusto. 3-0 não representa o que foi o jogo.
E aí, meninos, agora o Atlético, que ganhou a primeira, já respirou, já melhorou na situação da tabela. O Atlético obteve uma vitória em cima do Volta Redonda. E aí, Matheus? Pouca coisa, porque 4 jogos com derrotas, aí vem uma vitória sobre o Volta Redonda, que é o lanterna da competição, né? Mas ele deixou de ser o lanterna, já tá bom. O Volta Redonda agora é lanterna. Sim, ué, mas não importa, ele já deixou. Não me traz otimismo. O Matheus é só do desequilíbrio. Na próxima segunda-feira quer ficar na ponte de cá. Você vai me contaminar. Deixa eu te falar, o Matheus é o seguinte, eu no dia que estava acertando a equipe, aí falou, a gente tá muito tranquilo, nós precisamos de alguém para tumultuar esse programa, leva o Matheus agora aqui. Eu não sei se no final do programa, a minha diretora Ana Paula Damasceno vai falar, ô Júnior, por favor, aquele menino com aquele óculos, ele não está enxergando bem porque foi gol. Não foi só gol, ele gente, e pelo o amor de VAR Deus, que não não é viram o possível gol. isso. Né? Não é possível. Você vai insistir nisso? É claro, não, eu não sei nem se foi gol ou se não foi. Eu tenho minhas dúvidas. E eu acho que todo mundo devia ter dúvida. Ele vai ser porque contratado pela não está CBF, clara a né, imagem. Aqui, exatamente, você vai trabalhar no VAR, você vai largar a psicologia, vai largar o futebol, a narração, você vai trabalhar agora no VAR. Ô, gente, é isso aí. Valeu demais. Obrigado, Rafael, Fabrício, Matheus. Vocês brilham. E Só para finalizar. Fala o que você quiser. Pode. O Padre Samuel o Fidelis. padre Samuel, ele não tá sendo justo, não. Por quê? Porque ele é padre, ele não pode diferenciar Cruzeiro e Atlético. verdade. Ele é mais próximo de Jesus. Ele podia rezar pra gente um pouquinho Tem que também. ser imparcial, né? Tem que ser imparcial. Deixa eu Ô, falar. Padre, dá uma oração lá. É porque ele viu que o Cruzeiro ganhou, então ele viu que não precisava do Cruzeiro lá dessa benção momentaneamente. Ele tá mais Mas ele próximo tá, lá, não, tadinho. ele tá atento, ele rezou a semana passada toda pro Cruzeiro, que ele me falou. Amém. Tá? E ó, amanhã tem novidade, hein? Carlo Ancelotti vai ser a bola da vez. Será que ele vai estar aqui? Brincadeira, não vai não, mas a gente vai estar falando sobre isso e muito mais. E hoje, hein? 7 da noite, Placar Horizonte. Amanhã, 10 da manhã, Deus me livre. E 1 da tarde, amanhã tem mais. Aqui, o seu Bola na Rede. Valeu, galera, obrigado. Bom demais, ó. Participe do sorteio, manda um zap, hein? Valeu.